Olá, sejam bem-vindos à Semana de Música de Câmara da Fundação de Educação Artística. É um prazer receber vocês aqui na Sala Sérgio Magnani para esta experiência enriquecedora do nosso Câmara entre Câmeras. Nestas 2 semanas, entre 8 e 20 de novembro, os estudantes cameristas estão tendo aulas online na Alemanha com Götz Hartmann, na Suíça com Márcio Carneiro, na Itália com Mir Terreira e aqui em Belo Horizonte com João Carlos Ferreira. Graças ao patrocínio do BDMG Cultural e à adesão entusiástica de grandes músicos, todos atuantes em Belo Horizonte, podemos oferecer a vocês 3 videoconcertos especiais. Todos nós estamos muito felizes em promover este encontro virtual, já que, devido à pandemia, todos os eventos programados para este ano tiveram que ser cancelados. Porém, nós, professores da Fundação, mantivemos as nossas atividades pedagógicas através de cursos online. A Fundação segue trabalhando em todas as suas frentes, educacional, cultural, inclusive em nossa campanha anual, Transforme seu imposto de renda em música. Através do QR Code que aparece aí na tela, ou acessando o site e redes sociais da Fundação, vocês encontram informações de como investir parte de seu imposto de renda num programa de bolsas de estudo sem gastar nada. Com esse gesto, cada um de vocês pode contribuir para transformar a vida de jovens vocacionados para a música, promovendo sua formação e profissionalização. No videoconcerto de hoje, ouviremos o Quarteto Boulanger interpretando obra da compositora Marisa Rezende. Em seguida, ouviremos as violoncelistas Elise Pittenger e Camila Pacífico apresentando música de Hernani Aguiar. Finalmente, o duo Quatus executa obras de Roberto Vitório e de Rulfo Herrera. Aproveitem o concerto e sigam conectados com a gente em nossas redes sociais. Meu nome é Flávia Mota, sou violista do Quarteto Boulanger. Estamos muito felizes em novamente participar da Semana de Música de Câmara da FEA, dessa vez de forma virtual. Em nosso concerto de estreia, em 2016, aqui nesta mesma sala, descobrimos nossa paixão pela música contemporânea. Como é desafiador trabalhar com novas linguagens, descobrir recursos de nossos próprios instrumentos nunca antes explorados, realizar estreias de obras e tocarmos músicas que nos foi dedicada. Em 2017, lançamos nosso primeiro álbum com obras de Harry Crowell, e nesse mesmo ano começamos a buscar obras compostas por mulheres para o nosso repertório, e nos demos conta de que, apesar de existirem inúmeras compositoras brilhantes, nós mesmas, há tantos anos trabalhando profissionalmente com música, praticamente não conhecíamos nenhuma delas. Por que há tanto desequilíbrio nas programações de concertos que quase nunca executam obras de mulheres? Por que nunca antes nós sequer havíamos pensado a respeito dessa ausência? E quanto mais pesquisamos e nos aprofundamos no universo feminino da música, mais descobrimos joias. E uma dessas joias é a obra que tocaremos hoje, Pequenos Gestos, de Marisa Rezende, pianista, compositora e professora, com vasta experiência internacional e obras executadas pelas principais orquestras e conjuntos do país. Atuou durante mais de 20 anos no curso de música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É membro e fundadora do grupo Música Nova e também fundadora da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. Antes de tocarmos, ela vai falar um pouco sobre a obra e o processo criativo. Esperamos que desfrutem. Essa é uma peça que eu escrevi para uma família de músicos e eu sempre pensei como equilibrar 4 pessoas de uma mesma família, cada um tocando um instrumento. A mãe toca piano, o pai toca violino e os 2 filhos tocam viola e violoncelo. E eu pensava assim, poxa, né, uma situação de conversa, eles não vão estar com preponderância, ninguém está falando, fazendo um monólogo, um solo, não é nada disso. E como é que se equilibram essas 4 forças bastante intrincadas e também com o cuidado para cada um, né? E foi por isso, então, que eu chamei Pequenos Gestos, porque eu trabalhei em pequenos fragmentos da música
E cada um dos músicos, a seu turno, tem a oportunidade de trazer um fragmento, pequeno trecho melódico um pouco mais para frente, né? Com mais destaque. E óbvio que eles estão todos dentro de uma mesma linguagem harmônica e às vezes também um ou outro se sobressai e também às vezes o grupo cresce porque faz parte de uma flutuação mesmo da construção musical. Então eu fiquei de fato muito satisfeita e estou muito contente de estar aqui nesse momento que está sendo gravado, né? Então vai haver um registro e uma divulgação. Eu dou os parabéns às moças do quarteto, que são pessoas incríveis.
Boa noite, sou violonchelista Elise Pittenger e junto com minha colega Camila Pacífico vou tocar 6 duos para violoncelo do compositor carioca Hernani Aguiar. Hernani Aguiar, além de ser um compositor bem prolífico, também é professor de regência na UFRJ. Ele é querido por músicos de instrumentos de cordas, porque tem muitas obras dele por grupos pequenos de cordas, duos, quartetos e também orquestras de cordas. Na obra dele tem frequentemente uma influência bem brasileira, que a gente percebe através dos ritmos, das melodias e às vezes os nomes, os títulos e estilos das peças. Nos 6 duos, embora não tenha essa referência nos títulos, a gente sente através dos ritmos e do som uma coisa bem brasileira. Com caracteres contrastantes, esses 6 duos trazem muitas oportunidades para os músicos trabalhar articulação, fraseado junto. Foi um grande prazer trabalhar essas peças para vocês. Espero que vocês gostem.
Somos o duo Cactus, Fernando Rocha e Lizzie Pittenger. Vamos tocar agora uma peça do compositor Roberto Vittorio, ex-miniaturas. Compositor, músico, violonista, violonchelista, pesquisador, regente. Roberto Vittorio é um grande músico. Ele é professor na Universidade Federal do Mato Grosso. A gente já teve a oportunidade de trabalhar muitas vezes com Roberto, de tocar várias obras dele. Bom, essa peça que a gente vai tocar agora, Exo Miniaturas 2, faz parte de um ciclo de 15 peças, que todas elas têm o vibrafone como instrumento protagonista. São peças de duos até 16 instrumentistas e que ele cria um ambiente musical através do jogo de notações, trabalhando com proporção, não proporção e a simbiose entre essas duas coisas, né, esses dois elementos. E essa performance vai ser a estreia dessa obra. Espero que vocês gostem.
Bom, agora a gente vai apresentar a última peça do programa, e é a obra Adágio, escrita pelo compositor Rufo Herrera, e é uma peça que foi escrita para nós, para o Ducatus, e que a gente teve a honra de estrear essa peça em março, no último concerto que a gente fez antes de chegar à quarentena. Bom, o Rufo Herrera é um compositor argentino, radicado no Brasil desde 1963, primeiro em São Paulo, depois na Bahia, onde ele trabalhou na Universidade Federal da Bahia, que tinha um programa grande de música contemporânea na época, e veio para Belo Horizonte na década de 70, inicialmente convidado pelo Festival de Inverno da UFMG, que era em Ouro Preto, e o trabalho que ele realizou no festival, na verdade, deu origem ao grupo Oficina Multimédia, que é um grupo residente na fundação. O Rufo, como argentino, a obra dele e essa peça que a gente vai ouvir agora, ela tem uma influência do tango, a gente pode ver momentos do tango, mas também tem elementos que a gente percebe, pelo menos na nossa interpretação, a gente acha que tem, da música brasileira, sobretudo de Villa-Lobos, das baquianas do Villa-Lobos. Então, eu espero que vocês gostem. Essa aqui é Adágio, do Rufo Herrera.